nenhum avivamento virá sem que tenha um povo tensionado para orar. Nunca veio avivamento antes de oração. Não existe cristianismo sem oração. Porque simplesmente não existe nenhum relacionamento sem comunicação. Todos os avivamentos tiveram as mesmas características: arrependimento, mover de santidade e oração. William Seymour orava 5 horas por dia. E o Espírito Santo disse para ele: é pouco, para avivamento é pouco. Você precisa orar mais. Ele mudou para 7 e o fogo desceu. Pastor, eu estou sendo confrontado com isso, que coisa boa. Eu queria que você entrasse em crise. Então escute, há um tempo atrás, eu acordava todo dia 5 da manhã. Todo dia tomava remédio 5 da manhã acordava. Gente, eu já não aguentava mais, dormia tarde, 5 da manhã acordava. Isso é sempre. Chegou uma hora que eu importei remédio de tudo que é canto que você possa imaginar. Melatonina caríssima, mas dormia e acordava 5 da manhã. Fui no psiquiatra, o psiquiatra falou: ó, vou te receitar remédio, tarja preta, não sei o que, e 5 da manhã acordava. Cheguei na minha esposa e falei: eu não vou pregar mais, eu estou doente. Eu não consigo dormir, eu não tenho qualidade de vida, estou entrando em depressão. E aí eu fui para o lugar mais precioso onde se pode reclamar e murmurar: a cruz. E um dia eu cheguei para o Senhor e falei assim: o Senhor quer que eu continue fazendo a sua obra? Eu não quero negociar com o Senhor, mas o Senhor tem que me dar uma satisfação, pelo menos. Por quê? Por que que eu não consigo dormir? Então não vou pregar mais. Demorou um pouco até eu ter a resposta, porque Deus às vezes faz birra. Aquela birra tipo assim: eu não vou responder na sua hora, é na minha. Jó fez uma pergunta, Deus respondeu com 70 perguntas. Tá bom, Jó, eu respondo sua pergunta, me responde as minhas aí. Sabe como é que Jó termina? Bem sei que tudo podes, e que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Bom, Deus respondeu nada para ele. E aí mais o Senhor veio e me disse: Hernani, o seu problema não é sono. Ah, não? É fome? Ah, então vou comer. Mas não é fome de comida ou bebida. Preste atenção no que eu vou te dizer, Hernani. Todo dia até a minha volta eu vou te acordar às 5 da manhã. Se você for dormir ou vai dormir ou não, se você vai assistir filme, vai orar ou não, o problema é seu, mas você não vai dormir. Senhor, mas eu preciso dormir, eu tenho que dormir 8 horas, você pode dormir até 15. Mas então como que eu vou fazer? Durma mais cedo. Mas 5 horas eu te acordo. Falei: por quê? Porque existe um mistério de Deus no primeiro turno. Jesus acordava à alta madrugada para orar. Charles Finney, das 4 às 5 ele acordava. Das 5 às 8 às 9 ele orava. Dwight Lyman Moody, a partir das 5 até às 10 ele orava. John Wesley, a partir das 5 até às 10 ele orava. Todos eles, o Senhor despertava. Ninguém vai ganhar o mundo dormindo mais que a cama. No início você fica em crise, mas todas as poderosas revelações de Deus vêm no primeiro turno. Lá na igreja que eu sou pastor, tem criança de 5 anos que oram mais de 1 hora. Então eu acordo de madrugada. Minha filha todo dia vai sozinha no banheiro. Daqui um pouco ela foi no banheiro e não voltou. E meu sono, como eu te disse, é muito leve. Falei: minha filha não voltou para o quarto. Quando eu corri com a minha esposa lá, estava ela orando. Tem 6 anos de idade. Todo avivamento, ele nasce de um poderoso movimento de oração. É engraçado que hoje parte da igreja trata pastor como se fosse um guru. Pastor, teve uma que pegou e falou assim: pastor, está aqui uma lista de coisas que eu preciso só orar por mim. Falei: irmã, vamos orar junto? Não, pastor, é que minha vida é corrida. Falei: mas esses problemas são seus, não são meus. Se você não é capaz de orar pelos seus problemas, eu não vou orar. Eu sou seu pastor, não sou seu guru.
vai falar com Deus, irmão. O véu do templo se rasgou. O Deus que me ouve é o Deus que vai te ouvir. Não pense você que eu tenho mais intimidade com Deus que você. Eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor amava mais a igreja primitiva do que a mim. Por que a igreja primitiva, que tem o mesmo Espírito Santo que eu, viveu coisas mais poderosas que eu, o Senhor amava mais a igreja primitiva que a mim? Ele falou, não, mas eles me amavam mais do que você. Eu não conheço na história um avivalista que não foi de muita oração e fé, nunca foram desapontados. Ah, pastor, mas veja, olha, o que tiver que acontecer, porque agora a moda é ser neocalvinista. Não precisa orar. Eu vi um pastor ensinando esses dias. Irmã, não se preocupe, não se encana com esse negócio de oração, não. Porque nossa relação com Jesus é pela fé. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Quem consegue orar, ora. Quem não consegue, não precisa ficar preocupado. Tá assim, irmão. Daqui um pouco vai dizer que é legalismo também. Mas deixe-me te dizer, a oração, ela não diminui a soberania de Deus. Pelo contrário, ela chancela. Vou te explicar. Sempre houve uma promessa que Deus iria libertar o povo de Israel do Egito. Ia mandar um mensageiro. Amém? Mas por que ele esperou 400 anos para isso? Deus gosta de ver o sofrimento do povo? Por quê? Me responde. Vou te dizer. A resposta está na fala de Deus. Moisés, desce no Egito, porque eu vi a aflição do meu povo e agora ouvi a sua oração. Então por que eles ficaram 400 anos? Porque não oravam. Mais do que isso, Deus pegou Ezequiel e falou, Ezequiel, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Sabe por que a nação de Israel foi destruída? Procurei alguém que estivesse na brecha clamando pelo povo, para que a nação não fosse destruída. Como ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Então Jeremias com a canga reclamando, Senhor, eu não quero mais. Deus falou, Jeremias, você não quer mais lamentar? Tá bom, ande comigo pelas ruas de Jerusalém. Se tiver um orando, eu deixo você parar de lamentar. Em Joel 2,28 há uma promessa do Pentecoste, do derramamento do Espírito. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre todos, etc, 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 etc. Uau! O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas os discípulos tiveram que orar para essa promessa se cumprir. Estavam eles reunidos, unânimes, orando e buscando ao Senhor, até que do alto o fogo desceu. Ué, mas não foi feita a promessa? É simples. Quando você ora por uma promessa já feita, você está vivendo da palavra que sai da boca de Deus. Você crê no que Deus falou. Quando você não ora, você não só não crê, como está desprezando a promessa. Orar é viver do que Deus falou. Orar por aquilo que até Deus já disse. É viver do que Deus falou. Orar é crer no que Deus faz. Agora preste atenção. A não oração é oração. Escute bem, você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo com cobertura errada. Vou dizer de novo. Um demônio é um anjo com cobertura errada. Quem cobre os anjos? Quem cobre os demônios? Então um demônio é um anjo com cobertura errada. O que é oração? É orar. O que é não oração? É orar ao Deus errado. Olha para mim. O que eu digo quando não digo? Porque o silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. E o silêncio na hora errada também é a resposta a todas as perguntas. Já ouviu o ditado, quem cala? Então eu vou te explicar. Quando eu não oro, eu estou orando. O que eu oro quando eu não oro? Eu estou dizendo a Deus, não pedi sua opinião. O que eu estou orando quando não oro? Eu estou dizendo a Deus, não quero saber sua vontade para a minha vida. O que eu oro quando eu não oro? Eu estou dizendo a Deus,
não quero sua direção para a minha vida. O que eu oro quando eu não oro? Eu estou dizendo a Deus, não quero comunhão contigo. O que eu oro quando eu não oro? Eu estou dizendo a Deus, eu te desprezo. Não orar é orar ao Deus errado. Por isso que nenhum avivamento vai vir. Irmão, tem coisa que você vai receber com alguém intercedendo por você. O problema na igreja é que as pessoas pensam que oração é ministério. Não é. Palavra é ministério. Oração não. Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós nos dedicaremos a ofício da oração e ao ministério da palavra. Vê? A palavra é um ministério de poucos, a oração é um ofício de todos. Oração não é uma coisa só para intercessores. Intercessão é um ministério, oração não. Interceder, orar pelos outros é dom de compaixão, é ministério. Mas orar a Deus é obrigação de todos. Qual intercessão mudaria a vida de Jacó? Nenhuma. Tem coisa que você vai ter que falar e Deus vai falar, vem cá falar comigo, vem dizer aqui no meu, olha no meu olho. Jacó teve que ir lutar com Deus. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés, de Jacó. Eles tiveram que topar a Deus. Tem coisa que Deus está dizendo, você vai ter que vir falar comigo. Vai ter que vir ter a sua própria experiência comigo, vai ter que falar comigo no secreto, vai ter que gastar tempo, vai ter que dar tempo, vai ter que ter intimidade. Ei, nenhum avivamento vai descer de oba-oba. Nenhum avivamento vai descer porque você quer, porque você acha bonito. Você vai ter que se dobrar, vai ter que quebrar a cerviz, vai ter que se humilhar. Se o meu povo que se diz crente, se humilhar, orar, então não orar é falta de humildade. Só ora quem é humilde, quem se humilha perante o Senhor. O ato de orar a Deus é o ato, por isso que avivamento se busca assim. O avivamento é algo tão poderoso que tem que haver humilhação. Por isso que ele vem do espírito profético. Porque o espírito profético, ele quebra a pedra. Ele é um martelo poderoso que vem e pá! É o rugido do leão que faz a serpente fugir. Mas você já entendeu que isso é precedência de um avivamento? Já falei dos frutos. E na precedência do avivamento tem 3 coisas. Dentro da voz profética. O que ela gera? Pastor, mas como orar? Eu queria sugerir com muito amor e carinho para você uma mensagem que eu coloquei na internet esses dias chamada Como Orar por 1 Hora. Mas por que 1 hora? Porque Jesus disse que discípulo que se preze ore no mínimo 1 hora. E eu fui buscar, Senhor, como é que ora 1 hora? E o Senhor falou comigo. Como deveria orar por 1 hora? E sabe o que tem acontecido? As pessoas seguem aquilo e elas percebem que 1 hora ficou pouco. Eu não falava, porque parecia legalismo, mas o Espírito falou, pode falar, para estimular. Pastor, como é que é a sua vida de oração? Então, quando eu descobri que o Senhor que me acordava às 5 da manhã, eu passei a dormir mais cedo e ter qualidade de vida. Então eu acordo, eu oro, como eu te disse,
Foi nessas pegadas aí que Deus salvou minha mãe. E vai até 9, 10 horas da manhã. Meu Deus, pastor, como tudo isso? Quando você está cheio de Deus, você nem percebe. Quando você está diante de um amigo muito querido, a resenha vai longe. Quando você tem intimidade, falta tempo e sobra assunto. Quando você não tem, 5 minutos é muito mesmo. Sabe por que nós não oramos? Porque não há amizade entre nós e o Espírito Santo. Não tem assunto. Não tem resenha. Não há conversa. É como duas pessoas estranhas. Meu Deus, pastor. É pesado. Ainda assim é verdade. É nesse sentido que o Espírito Santo anseia por nós. No entanto, o que eu vou falar aqui para você é a parte mais suave da mensagem. Porque depois que eu falei da precedência e dos frutos, eu vou falar das evidências. Se as evidências de Atos 2 é bíblica, nós sabemos que é, e aquilo é avivamento, todos os outros avivamentos devem seguir o mesmo padrão. Quais foram as evidências de Atos 2? Línguas repartidas de fogo. E eu já tive tantos questionamentos sobre Atos 2, põe para mim na tela. Porque a questão é, aquilo era língua? Se era língua, era idioma ou não era? Então tem um grupo que diz que Atos 2 foi falado idioma. Mas isso é evidência? Bom, é. E eu vou te dizer, olhe bem para mim, preste atenção, que não tem como sequer evangelizar sem essa evidência. Como assim, pastor? Agora o senhor pegou pesado. Não, eu vou te mostrar na Bíblia. Porque as línguas de fogo ou línguas estranhas são necessárias para a evidência de um avivamento. Você vai chocar com isso agora, mas ainda assim é verdade. Presta atenção. Chegando o dia de Pentecoste, verso 2, estavam dois, de repente... Cadê a irmã? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, estavam assentados. Agora vai para o 3. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Agora deixa congelado aqui. A discussão do texto é a seguinte. Essa língua aí, como evidência, que estão tentando matar, como a graça, como o dízimo, como paternidade, como pastoreamento, tudo que é santo hoje, eles querem falar que é religião. Isso aqui é só mais uma delas. Vocês não perceberam a jogada ainda, presta atenção. Alguns vão dizer que isso aqui era idioma. Por quê? Vamos ver. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava, verso 5. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Então nós temos... Vamos ver aqui que aproximadamente 17 nações nesse dia. Pelo menos uns 10 idiomas. Como que Pedro, que só falava o aramaico, conseguiu converter 5.000 pessoas de mais de 10 idiomas diferentes? Esse é o X da questão. Você vai entender agora. Continua. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Agora... Aqui é a revelação, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E moiou para nós os pentecostais. Porque o texto aqui está dizendo com todas as palavras que o que se ouvia no Pentecoste era o idioma materno. Ué, mas sério, seríssimo, quer ver? Próximo verso. Ouvindo-se um som, ajuntou-se a multidão, ficou perplexa, porque cada um o ouvia falar em sua própria língua. Continua, verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, então como nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna? A pergunta aqui é a seguinte, qual idioma se ouvia no Pentecoste? Língua materna, então é de fato o idioma. A gente não pode mudar a Bíblia. Só porque eu quero? Não tem mais. Aqui está dizendo o seguinte, o idioma, a língua ouvida no Pentecoste foi idioma.
Quem era inglês, ouvia inglês. Quem era grego, ouvia grego. Quem era não sei o que, ouvia. Pronto, está claro. O idioma ouvido foi o idioma. Então ruiu agora todo o pilar pentecostal? Não. Porque o texto diz que se ouvia falar, não que se falava. É aqui que está o mistério do dom profético. Agora é evidência, preste atenção. Porque esse dom, ele é mais poderoso do que você imagina. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A coisa mais poderosa da evidência de um poderoso avivamento é esse profetismo aqui, que a Bíblia chama de língua de fogo. Isso não é para você ficar só na igreja, é maravilhoso, mas é algo mais estupendo e poderoso que você possa imaginar. Presta atenção, olha o resto do texto. Estamos aqui, partos, vamos contar as nações? Me ajudem, por favor, e contem e me diga. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma, judeus, cretenses, árabes. Quantos deram? 17 nações. Então era só judeu que estava lá? 17 nações, com seus vários árabe fala o quê? Árabe. Romano fala o quê? Latim. Grego fala grego. Agora, como eles ouviam falar na sua língua? Quer ver? Olha o texto. O que eles ouviam? O idioma não. Verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Continua. Alguns outros, todavia, zombavam, dizendo, eles estão bêbados. Então Pedro leva... Não, isso que você já foi muito adiante, irmão. Pode voltar. Volta. O que significa isso? Verso 13. Alguns outros, todavia, zombavam, diziam, eles estão bêbados demais. Veja, você acha realmente que esse povo estava comportado, gente? Eles foram chamados de beberrões. Eu vou te explicar o segredo desse texto com 2 testemunhos. Porque se o avivamento de Atos é o que eu e você estamos entendendo, que é o que a Bíblia diz, o da Rua Azusa tem que ser o mesmo, os outros tem que ser o mesmo. O que aconteceu aqui em Atos? Os apóstolos oravam em línguas e o Espírito Santo interpretava em idiomas. Por isso que Pedro pregou e eles se converteram. Vou te dar agora os 2 relatos da Rua Azusa para você entender. Em 1906, começou a explodir o avivamento na Rua Azusa nos Estados Unidos. E aconteceu algo sobrenatural. Vou te dar 2 testemunhos por que esse idioma celestial, ele é importante e ele deve ser usual, mas não por uma coisa religiosa. Ele é um dom de missionário, ele é um dom de envio apostólico, profético. Porque eu oro das 5 até 10, 9, 8 da manhã, 1 hora em português, o resto é tudo em língua. Toda vez que eu oro em línguas, eu levanto como a revelação de Deus. O dom de língua destrava a revelação e a visão. É evidência. Ai, pastor, mas isso não é avivamento. Eu te disse, avivamento obrigatoriamente ele precede arrependimento, santidade e oração. Mas a evidência é isso. Não tem avivamento sem valorização. Vou te explicar. Lá na Rua Azusa, uma mulher da Coreia foi investigar o avivamento. 24 horas de culto, gente cheia do poder de Deus, as ruas de Los Angeles tomada, os garçons oravam em línguas, o homem não sabia ler e escrever, é um ex-escravo dos algodões, das plantações de algodão, e agora o poder de Deus está descendo. Uma mulher da Coreia foi lá e escrevendo esse avivamento, de repente levanta um escravo e profetiza para ela: vai para a Coreia, que eu vou te dar 1,5 milhão de almas. Shhh. Presta atenção, detalhe, o camarada profetizou em línguas e ela entendeu Entendeu o que eu estou dizendo? Ela voltou para a Coreia. Quando ela chegou na Coreia, ela começou a querer pregar, mas aquilo é tudo budista. E ninguém se convertia.
A vida dela vai passando, mais da metade da vida ela de idade, não ganhou nenhuma alma. E agora ela põe em xeque a profecia. Mas foi Deus ou não foi Deus que falou? Então ela ganha uma alma e morre. Ué, pastor, o Espírito Santo falou que ela ia ganhar 1,5 milhão de almas. E ela morreu. Sim, seria uma péssima profecia. Se essa alma que ela tivesse ganho, ou que ela ganhou, não tivesse sido Paul David Yong-Cho, que ganhou mais de 1,5 milhão de almas para Jesus. Paul Yong-Cho, o grande segredo dele, a raiva de Paul Yong-Cho era essa. Todo mundo ia lá na Coreia para ver qual é o segredo desse avivamento. A igreja saiu de 500 membros para 1 milhão de membros. E aí ele chegava e chamava, está nos livros de Paul Yong-Cho. Aí viu os pastores ocidentais. Ele falou, vamos ali comigo no quartinho que eu vou contar meu segredo. Vamos orar. Você chegou aí lá, apóstolo? Foi 2 vezes, né? Que inveja santa que eu tenho de você. Você nunca me levou. E aí, Paul Yong-Cho falava assim, vamos orar pelo menos 1 hora. E como que Paul Yong-Cho orava? Vamos aí, gente, ora. Então ele mandava, e não era de joelho, deita aí, ora. Ele dizia que depois de 15 minutos, 20 minutos, os pastores do Ocidente já estavam assim, ó, olhando para um lado, para o outro, indo olhando. E aí Paul Yong-Cho ficava bravo, vamos orar, irmão. Pastor, a gente já orou tudo que tinha que orar, não tem mais nada para falar. E ele ficava bravo, porque os pastores do Ocidente não oravam. Ele falou, mas pastor, a gente quer o segredo do avivamento. Ele disse, eu ia mostrar para vocês. Se você orar pelo menos 1 hora por dia, um grande avivamento virá. Eu falei, mas esse é o segredo? Ele falou, mas você esperava o quê? Um PowerPoint? Mas o meu pergunta, pô, show, qual é o seu segredo do avivamento? A 4ª dimensão. É a vida de oração do homem, de todo avivalista. E ele ficava numa birra que os caras só iam lá para tirar foto, mas eles querem a paixão da igreja primitiva, sem o fervor da igreja primitiva. Não vai vir fogo nenhum, gente. Não vai. Assim não. Ou nós nos apaixonamos, corra para o seu quarto e ore. Desesperadamente vá buscar. Esse camarada saiu de 500 membros para mais de 1 milhão, porque ele clamou a Deus. O primeiro culto, o culto maior da igreja dele era às 5 da manhã. E um dia ele saiu tão desesperado para ir para o culto, porque ele chegou 5 minutos atrasado e a sogra dele disse, o povo está começando a pensar que você não é crente. Porque ele estava 5 minutos atrasado, ele chegou de pijama. Aconteceu comigo agora, porque o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu tenho que melhorar meu inglês e o espanhol. Me ajuda, Senhor. Ele falou assim, é fácil, Hernani. Você gasta muito tempo falando comigo. Então fale comigo só em inglês e em espanhol. Para mim pouco importa qual idioma que você está falando. Eu falei, Senhor, faz sentido. Idioma é conversação, mas eu sou muito bobo. Então se você me vê orando, você fala, esse cara é louco. Mas aí, estávamos, minha família e eu, numa turnê, pregando pela Europa, e tudo no mesmo quarto de hotel. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou orar agora? Eu tenho uma mania, eu estendo a toalha e deito. Ainda hoje, antes de sair, como eu saí muito cedo, eu ouvi a voz do Espírito. Não vai estender a toalha para mim hoje? Ele é muito ciumento. Não vai estender. Eu falei, amor, deixa o banheiro separado para mim, limpo. Aí eu estendi a toalha, 5 da manhã. E aí eu vou orar em espanhol. E eu tenho o costume de falar, Senhor, eu sou tu jumentino, Senhor. Eu sou tu jumentino, Senhor. Eu entendo que eu sou o jumentinho que Jesus monta. E vamos embora. E de repente eu estou lá orando. Aí eu sempre terminava na hora que eles estavam indo para o café. Abro a porta. Quando eu vou indo, eles vêm para minha filha assim, zoadora ao extremo. Minha filha de 6 anos. Terrível. Ela olhou e falou assim, você é o que mesmo, papai? O que você está ouvindo, menina? Mamãe, papai disse, eu sou tu jumentino, Senhor. Eu sou tu jumentino, Senhor. Eu sou tu jumentino. E vai explicar para menino o que é um jumentino. Pai, o que é jumentino? Agora ela só me chama, papai jumentino.
Quem é um jumentino aí? Vamos lá, senhor, vamos. Falei, meu irmão, desses que entrarem em Jerusalém, eu sou o jumentinho. Eu me satisfaço sendo. Tá bom demais. Ele vem, vamos lá. Você precisa entender isso. Esse testemunho da Coreia é um deles. Agora o outro está num livro chamado Diário de Gunavir. Alguns devem conhecer isso. 2 pregadores batistas tradicionais suecos foram investigar o avivamento da Rua Azusa. Levaram caderneta e tudo. Você pegou aquela fase que mandava os outros embora porque era batizado com o Espírito Santo, apóstolo? Ih, que fase boa. Esse dia chegou na minha igreja 130. Porque uma célula de uma igreja aí tradicional, recebeu a oração em línguas, e aquilo é pior que vírus. Foi pegando, não pegando, outro pegando, não pegando. Aí o pastor mandou todo mundo embora. Eu falei, é tremendo isso. Aí, esses caras anotando lá. Aquela cara de crítico. Gunavir olhou para Daniel Berg e disse, isso não é avivamento, isso é loucura. E Daniel Berg disse, mas desse todo mundo, a cidade de Los Angeles inteira, cheia do... Isso é esquisito, vamos esperar mais um pouco. Chegou o dia, vamos fazer mais embora, vamos embora, já temos tudo que precisamos, isso aqui é coisa de doido, fanatismo, isso aqui não é avivamento, não é nada, não sei o que. Compraram a passagem para ir embora. Na noite de ir embora, Daniel Berg acorda com um barulhão. Daqui um pouco ele olha para o lado, está Gunavir deitado e pulando na cama assim, ó. Daniel Berg fala, eita, meu Deus. E ele vai assim. Está no chamado Diário do Gunavir. E ele vai acordar. Gunavir. E começa a orar em língua. Gente, você morre de rir. Eu acho que você está morrendo de rir. E ele fala, aí os dois recebem o Espírito Santo ali naquela loucura. Aí eles vão todos humildes para William Seymour. Olha, irmão Seymour, a gente recebeu ali à noite. Então, pois é, o Espírito Santo. Aí o William Seymour começa a rir, fala, vocês receberam. E agora o que vocês vão fazer? A gente ia embora, mas a gente vai esperar um pouquinho mais. Aí eles ficam ali no culto, né? E checa, quem não quer, gente? Quem não quer? Meu Deus do céu. Daqui um pouco, levanta um escravo enorme. E começa a profetizar para Daniel Berg e Gunavir. Vão para Belém do Pará. Que eu tenho 30 milhões de almas para vocês. Vão amanhã. Entraram no barco. Em 1919. Chegaram em Belém do Pará. Detalhe, era a época do ciclo da borracha. O mundo inteiro estava em Belém do Pará. Tudo vinha de lá. Ingleses, tudo que você imagina. Chega lá, 2 suecos, que falavam zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Analfa de pai, Beto de mãe. Aporam no Belém do Pará. Quando eles chegam no Belém do Pará, vem um nativo e fala com ele, bem-vindo. Quando o nativo conversa com ele, Daniel Berg olha para Gunavir e diz, Gunavir, olha aí, ó, a língua que a gente ouvia na Azusa. Sabe, se falava em línguas na Azusa, mas sabe como eles entenderam? Em português. Naquela época todas as igrejas falavam nos outros idiomas. A metodista em inglês, a presbiteriana em francês, a católica em latim. Não tinha uma igreja que pregava e falava em português. Sabe qual a igreja que começou a pregar em português? Os 2 missionários, Daniel Berg e Gunavir, falavam em sueco. Sabe quem ensinou eles a pregar em português? O Espírito Santo. Enquanto eles estavam na Azusa, eles estavam aprendendo o idioma do seu chamado, o idioma do seu propósito, a revelação do avivamento, a revelação do Pentecoste. Irmão, não tenha essa evidência como uma coisa corriqueira. Ela é profética, ela é reveladora, ela é visional, ela é uma visão de propósito. Eu não consigo viver sem isso. Quando eu estou dirigindo, eu sei quando o Espírito profético está sobre mim. Me dá um negócio, eu já começo. Então o Senhor me dá a visão, o Senhor me dá a revelação, Ele me dá a direção, Ele me ensina idiomas. Então, eu estava agora no Peru. Escuta. Uma menina de 4 anos levantou
E veio e começou a orar em línguas. E eu parei, 4 anos de idade. E eu parado. 10 minutos a menina orando em línguas. Daqui um pouco, levanta um homem enorme, russo. E vem à frente. Um russo. E ele começa a falar em russo. Ele não falava nem espanhol, nem inglês. E enquanto ele está falando, a mulher dele em espanhol começa a traduzir. Ele quer aceitar Jesus. Eu disse, ele fala inglês? Não. Em espanhol, não. Então como que ele quer aceitar Jesus? Ele me entendeu? Não. Então como que ele está entendendo? Ele entendeu tudo que o senhor pregou, mas não pela sua boca. Tudo que o senhor pregou em palavras saiu em russo da boca da menina. Eu falei, em russo? Ela não está falando em russo. Tá sim. Não, não está. E o povo disse, não, ela está falando em russo. Eu falei, não, gente, ela está falando o quê? Não, em línguas estranhas, mas ele entendeu? Em russo. Tudo que eu preguei foi dito em 10 minutos para aquele russo que em lágrimas estava entregando a sua vida a Jesus. Cheguei agora, o apóstolo estava dizendo, rapaz, eu vi aquele vídeo das crianças cheias do Espírito Santo, irmão. Há uma característica onde a gente está indo. Crianças de 3 anos, 4 anos, 2 anos, 5 anos, recebendo o Espírito profético. Eu estava nos Estados Unidos, a menina no colo da mãe, de 3 para 4 anos de idade, dormindo, acordou, no colo. Eu fiquei assustado e fui lá, falei, uai, pessoal do louvor, pode subir para aparecer que está terminando. Não, porque realmente chegou a hora do... Eu estou aqui tomando. Me segura, Jesus. Agora me solta, Jesus. Me larga. Deixa eu quieto, Jesus, que agora o bicho pega. Ó. Aí eu fui lá, eu vendo a mãe assim, desesperada. Falei, o que se passa? Minha filha era autista e nunca falou. E agora ela passa a falar. No mesmo culto. Uma senhora de 89 anos fica em pé e começa e ela senta na cadeira e começa, a véia tá drogada. E eu fui lá, quando eu cheguei, o que se passa? Ela disse, me lembro de tudo. Ali, meu marido, meus netos, meu filho. Eu falei, mas isso aí não é normal? Não. Não para quem não se lembrava mais da família por causa do Alzheimer. Vossos filhos serão profetas, não drogados. Vossos filhos serão profetas, não terão crise de ansiedade. Vossos filhos serão profetas, não rebeldes. Chemai da estiquestai, dolocostemai de caitoque paz, renalamatolekestai doropaz, renalaquetalamaisto. Eu estou vendo um espírito profético em mãos aqui agora. Deus vai dar nações para muitos. Agora entenda o que eu vou te dizer. Tem que haver desespero nisso. Eu estava agora em Miami, escute isso. Eu termino com isso. Veio uma família de filipinos. O pastor, sua esposa e um casal de discípulos. Escute isso. Eu sei que você está doidinho, eu também. E ele falou, eu estava ouvindo uma mensagem sua. E eu, todo culto, eu tenho o costume de orar, pegar o microfone e orar alguns minutos em línguas. Eu não orava em línguas no microfone, eu fui corrigido pelo Espírito. Você precisa. Porque quando você ora em línguas, para um interpreta o idioma, para outros um segredo do coração, para outros uma cura, para outros... Cada um, o intérprete sou eu, fale apenas. Esse camarada estava lá, no país dele, e o Espírito Santo pegou, ele, enquanto eu orava em línguas, disse, sai daí e vai a Miami se encontrar com o pastor Hernani. E ele chegou lá e mostrou o vídeo, olha aqui, pastor. O senhor falou para eu vir aqui, fulano de tal, vem em Miami. E eu vim, falei, mas eu não estou orando no seu idioma. Tá sim, pastor. O senhor tá... Não, eu estou orando em línguas. Mas aqui, amor, não é no nosso idioma? Não, é em línguas. Então eu costumo dizer que a oração em línguas tem que ser alta e forte. Porque um espírito de fogo e profético sai da minha boca.
E há um espírito de visão e revelação que eu recebo. É uma evidência. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu derramo agora um espírito profético de avivamento aqui. Um espírito de desespero por avivamento aqui agora. Se você vai por águas rasas, você vai onde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. É hora da entrega, do desespero. Ele vai dar a cidade na sua mão, a nação na sua mão. Se joga, meu irmão. Se joga, meu irmão. 4 minutos orando em línguas e profetizando agora. Alto! Tem que haver desespero. Eu estou distribuindo dons aqui agora, diz o Senhor. Dons aqui agora, diz o Senhor. Xaralabalalabalala calabatorocose calabas. Tonemeque telecata lando nobocoste calabas. Rendaedeleque dalas todocorro. Tu não me endes. Se joga aí, meu irmão, se joga aqui, se joga, entre em desespero por esse avivamento. Mais alto. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Olha o espírito profético vindo. Tem um espírito profético aqui. Chalamatolocoste calabas. Teremecada las tonemeques. Tolamai as tu estás. Eu tenho te chamado às madrugadas e você sabe disso. Eu tenho te dado experiências. Tá lá mais, pois agora eu lhe dou um espírito profético e 3 dons que você me pediu. Tolamais tocoste. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem comem, fogo, 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 fogo. Abra a boca e profetiza toda a igreja. Vamos, profetiza.
Profetiza, profetiza. O mais alto que você puder. Está saindo fogo da sua boca. Outros estão recebendo essa evidência agora. Um grande e poderoso avivamento está vindo. 20 anos de avivamento. 20 anos de avivamento. Anos. Profetas estão sendo levantados aqui. Nossos jovens serão profetas. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Oh Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei. Oh Deus do meu amor, eu Não pare de profetizar. Traz essa garotinha para mim também. As duas. Continue, continue, o mais alto que você puder. ali adorarei. Oh Deus do meu amor, eu adorarei. Me cura agora da ansiedade. Oh Deus da minha vida, Eu te levanto como profeta do Senhor. que me compreender sem nenhuma explicação. Só abre a boca e profetiza. Eu adorarei. Só abre a boca e profetiza.
Senhor está batizando jovens e crianças agora. Só abre a boca e profetiza. Isso. Traz os garotos aí. Ele está batizando os jovens agora. Traga, traga, traga. Aí, o outro também. Continue. Checa lá, colocou cá. Continue a profetizar. Ele está marcando agora com fogo. Abre a boca e profetiza. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Ele está levantando uma geração de avivalistas.
permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Levanta as mãos. Eu sou. Você vai cantar o mais alto que você puder. É pra gritar. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou
apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Está recebendo o Espírito Santo agora. Só fique assim e profetizando. Essa geração, esse é o momento. O Espírito Santo está batizando no ventre, como João Batista foi cheio do Espírito no ventre. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Você vai cantar o mais alto que você já cantou na sua vida. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fogo, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
Vossos jovens serão profetas. Você deve estar se perguntando o que ele orou em línguas. O Senhor interpretou aqui. Pode dizer o que passou. O que ele falou quando orava em línguas. Faça silêncio total. Enquanto ele orava em línguas, essa menina interpretou uma palavra que passou sobre ela. Um sentimento. Sabe o que foi dito na boca dele? Arrependei-vos. A mulher, arrependa-se para o marido. Isso foi dito. O marido para o esposo, ou para a esposa. O filho, arrependa-se para o pai. O pai para o filho. A ovelha para o pastor. O adúltero, abandone o seu caminho e arrependa-se. Isso foi dito. Arrependa-se agora para o seu pai. Pois eu lhe encho do meu espírito agora. Abra a boca e profetiza agora. Alto e forte. Receba. Os jovens, quando a Bíblia fala jovens, fala de mancebos, são crianças profetizando. A grande característica de um avivamento genuíno é quando as crianças, que não simulam, como o garotinho aqui profetizando, aquela menina, qual a idade dessa garotinha que está arrebatada aqui? Quem é a mãe dessa garotinha aqui? Arrebatada aqui. Quantos anos tem sua filha? 5 anos. Levanta as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Cante alto. Aleluia. Aleluia. Alto e forte. Aleluia.
Agora você vai dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Bem alto. Seja bem-vindo. Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mortos irão ressuscitar. Espírito Santo, seja bem-vindo. Adore, adore. Eu libero uma nova estação de milagres agora. Espírito Santo, cumprimente o Espírito Santo. Seja bem-vindo. Dê a glória agora a Ele. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, nós lhe damos todo o culto. Seja bem-vindo. Nós te amamos, te adoramos, Senhor. Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo, nós te amamos. A ti seja o louvor. Saúda o Espírito Santo, igreja. É a estação do Espírito Santo. É a estação do Espírito Santo. Esse é o momento de glorificar o Senhor agora. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Santo, 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 santo e exaltado para sempre. Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo, diga, seja bem-vindo. Eu separo essa garota para 20 anos daqui para frente. Espírito Santo, oh, oh, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Você vai cantar o mais alto que você puder. Espírito Santo, Espírito. Cante o mais alto, seja cantor na sua vida. Espírito Santo, Espírito. Vamos lá. Espírito Santo,
Espírito Santo, ser bem-vindo, Espírito Santo, ser bem-vindo, Espírito Santo, ser bem-vindo. Os homens vão orar em línguas, as mulheres cantam. Aleluia. Os homens oram em línguas. As mulheres oram em língua, os homens cantam. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Ser bem-vindo, Espírito Santo, ser bem-vindo. Toda a igreja, aleluia. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia,
com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriagraca.com. Que Deus te abençoe.